Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje o Evangelho nos traz um roteiro do acolhimento, dos convites do Senhor para cada um de nós. Da sua palavra que chega até nós. E o que nós fazemos efetivamente com a palavra que recebemos, com aquilo que Deus nos pede e com o nosso seguimento. Jesus vem dizer: quem tem ouvidos, ouça. Para Jesus finalizar essa parábola com este termo, é porque é importante para cada um de nós cuidarmos muito bem de todo esse caminho para que nós possamos dar sequência, seguir ao Mestre. Lembrando sempre que nós seguimos a Deus, não o contrário. Por isso, Jesus vem dizer que Deus está sempre a semear. E aqui a gente observa um grande amor de Deus por cada um de nós. Porque Deus não desiste de ninguém. Ele nem mesmo se importa com lançar as sementes, onde quer que seja. Que a gente possa aprender com Jesus, com nosso Deus, esse caminho. Espalhe o bem. Procure o amor. Procure a paz. Seja um instrumento de Deus. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser instrumentos de Deus. Porque é assim que Deus faz. Ele não escolhe um lugar. Ele simplesmente se derrama por nós. E onde Deus toca,
só aparece fruto de bondade. Tudo bem, nós podemos não aceitar o toque de Deus. Nós podemos desviar do toque de Deus. Mas a semente sempre está sendo lançada, que é o primeiro caminho desse roteiro. Se a semente está sempre a ser lançada, nós precisamos ter sempre esperança. E esse ano que vivemos, que é o ano jubilar da esperança, nós temos esse toque carinhoso de Deus. Guardemos isso nos nossos corações. Deus não se cansa de nenhum de nós. E um pouco mais além, Deus acredita em nós. Por isso, ele não desiste. Sabendo que Deus está sempre a semear, nós precisamos também buscar intimidade com ele para conseguir enxergar as coisas de Deus à nossa volta. Isso faz muito bem para o nosso coração e para o nosso dia a dia. Porque o mal, como se diz, o mal faz mais barulho. E esse barulho, muitas vezes, nos rouba a paz, a esperança, a alegria. Faz com que a gente possa vir a acreditar, quem nunca pensou isso, né? Que está tudo tão ruim. Perceba, roubando a alegria, a disposição, a esperança de nós. Não permitamos. Adestremos nossos sentidos para experimentar o que Deus nos apresenta. No meio de todo o caos, que a gente consiga nos silenciar e apreciar a brisa suave. É onde Deus se apresenta para cada um de nós. Depois, como nós tratamos, já identificando as ações do Senhor, como nós a tratamos. E aqui um ponto muito importante. Recebemos a ação de Deus, a palavra de Deus, mas não cuidamos. Temos aquela alegria, aquele entusiasmo, mas não nos entregamos a isso, não nos gastamos pelo reino de Deus, é a semente que não produz raiz. A gente até acolhe, mas como não entramos definitivamente na presença do Senhor e na busca pelo cumprimento daquilo que Ele nos pede, a gente não consegue permanecer em Deus. A gente vai, muitas vezes, buscando até mesmo desvios e desculpas. Ah, não, porque isso eu não concordo, isso não é assim. É a semente que caiu na terra, mas não aprofundou, ficou no raso, na superfície. Deus não quer isso de nós. Então, recebamos as coisas do Senhor e, em especial, a sua palavra, os seus atos, e entremos, mas entremos para valer na vida em Deus, na busca pelo reino e pelas coisas do alto. Outra situação, recebemos, até deixamos frutificar, então tratamos a palavra, a meditamos, colocamos ela em prática, rezamos, e aí chega mais um conflito. Qual é? As responsabilidades, o dia a dia, as rotinas, tudo aquilo que nós precisamos fazer e é justo fazer,
mas a gente deixa que essas coisas, as preocupações, que essas coisas nos absorvam. E aí é como se nós espremêssemos Jesus, espremêssemos nosso Deus, a ponto de expulsá-lo. Porque ficamos presos em tudo aquilo que está em nossa volta. E não há espaço, nesse caso, para Deus. É a semente no espinho. Então, o espinho sufoca a planta. Os problemas, as dificuldades, os afazeres, as preocupações acabam tomando conta da nossa vida e nos esquecemos de Deus. É um outro ponto que nós não devemos seguir. E, por fim, a semente em terra boa, que é o que nós sempre almejamos. E aqui cabe a reflexão. Para chegarmos nessa maturidade da fé, nós temos nutrido, ou seja, rezando, buscando a palavra, seguindo. Quando caímos, buscando os sacramentos da reconciliação, a confissão. Outra coisa importantíssima também, contemplamos a obra de Deus. É bom que a gente perceba isso. Ver Deus caminhando conosco, sentir a presença dele, ou mesmo, e até mais importante do que sentir, confiar que ele está conosco. E aí, naturalmente, os frutos vão sendo produzidos. E a gente vai começando a espalhar, a gente vai entrando no caminho de auxiliar o semeador. Nós começamos a espalhar também sementes. Como é bom a dinâmica do reino. Porque é sempre assim, nós recebemos e multiplicamos. Que Deus nos dê essa graça. Querido Jesus, nós te agradecemos por tanto amor que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nós possamos nos manter firmes em Ti. E para isso nós sabemos, só o Senhor nos basta. E somos necessitados. Somos ramos, mas precisamos estar na videira. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco e derrama o seu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.